E se, do nada, você simplesmente decidisse parar de dormir? Sem descanso, sem cochilo, sem fechar os olhos nem por 5 minutos. Parece algo improvável, mas já imaginou o que realmente aconteceria com o seu corpo e com a sua mente se você passasse 1, 2 ou até mais dias sem dormir? A verdade é que o sono é muito mais do que uma pausa. Ele é um sistema de manutenção que o seu corpo precisa para continuar funcionando. E quando esse sistema é interrompido, as consequências são assustadoras. Mas antes de tudo, faz um teste rápido. Tenta lembrar da última vez que você dormiu mal. Ficou irritado, desatento? Agora multiplica isso por 1000. No vídeo de hoje do Tudo Eu Entendo, você vai descobrir, passo a passo, o que acontece no seu corpo e no seu cérebro se você simplesmente parar de dormir. E o resultado pode ser mais chocante do que você imagina. Preparado para essa jornada sem descanso? Então bora entender o que acontece quando você para de dormir. Nas primeiras 24 horas sem dormir, você ainda se sente mais ou menos funcional. Talvez um pouco mais lento, mais irritado, com uma vontade absurda de deitar por 5 minutinhos. Seu cérebro começa a liberar mais cortisol, o hormônio do estresse, e sua capacidade de foco e memória de curto prazo já começa a despencar. Pequenos lapsos de atenção, esquecimentos bobos e até mudanças no humor são os primeiros sinais de alerta. Seu corpo entra em modo de compensação, tentando manter você acordado a todo custo. Mas isso tem um preço. Sua imunidade já começa a cair, sua pressão arterial sobe e seus reflexos ficam mais lentos. É como se você estivesse levemente embriagado, mesmo sem ter tomado uma gota de álcool. O mais assustador, nessa fase, você ainda acha que está no controle, mas seu corpo já está te avisando, tem algo muito errado acontecendo. Com 48 horas sem dormir, seu corpo já entrou oficialmente em estado de emergência. Sua concentração vira um caos, tomar decisões simples vira um esforço enorme e os erros começam a se multiplicar. Você começa a ter microsleeps, que são pequenas pausas de poucos segundos em que seu cérebro literalmente desliga, mesmo com os olhos abertos. Seu humor pode variar entre agressividade, depressão ou ansiedade extrema. Além disso, seu sistema imunológico despenca de vez. Você fica mais vulnerável a infecções, resfriados e outras doenças. E tem mais, seu corpo começa a produzir menos insulina, o que afeta diretamente seus níveis de açúcar no sangue. Isso significa que até o metabolismo entra em colapso. Agora, você não é mais você. É só um corpo tentando desesperadamente desligar. Se você conseguir chegar a 72 horas sem dormir, as consequências ficam ainda mais bizarras. Seu cérebro começa a falhar em distinguir realidade e imaginação. Alucinações visuais e auditivas se tornam cada vez mais frequentes. Você pode ouvir sons que não existem, ver sombras que não estão lá, ou até ter conversas com pessoas imaginárias. A privação de sono intensa afeta o córtex pré-frontal, a área responsável por lógica, autocontrole e tomada de decisão. Em outras palavras, você se torna alguém impulsivo, irracional e perigoso até para si mesmo. Suas emoções se descontrolam. Você pode rir sem motivo, chorar do nada ou sentir medo extremo sem razão aparente. E mesmo que tente descansar, seu corpo está tão desregulado que dormir se torna cada vez mais difícil. É como estar preso num pesadelo acordado. Na década de 60, Randy Gardner, um estudante americano, decidiu testar os limites do corpo humano e ficou 11 dias sem dormir. No início, parecia só cansado, mas depois de alguns dias, ele já não conseguia formar frases completas, teve alucinações graves e perdeu a noção do tempo. Após o experimento, dormiu por 14 horas seguidas e levou semanas para recuperar totalmente a cognição. Existem também distúrbios raros como a insônia familiar fatal, uma condição genética em que a pessoa literalmente perde a capacidade de dormir e morre em poucos meses. Isso mostra como o sono é vital, não só para descansar, mas para manter sua mente e corpo vivos. Parar de dormir, mesmo que por pouco tempo, é brincar com os limites da vida. Durante o sono, seu corpo realiza verdadeiras operações de manutenção. É nesse momento que o cérebro processa memórias, organiza informações e elimina toxinas acumuladas ao longo do dia. Sem dormir, seu cérebro fica intoxicado, literalmente. Além disso, hormônios importantes como o GH, responsável pelo crescimento e reparo dos tecidos, só são produzidos durante o sono profundo. É também enquanto dormimos que o sistema imunológico se fortalece, que o metabolismo se equilibra e que a mente encontra equilíbrio emocional.
Dormir não é um luxo, é uma necessidade fisiológica tão básica quanto respirar. E sem ela, o colapso é questão de tempo. Agora imagina um mundo onde ninguém mais dorme. Parece algo saído de um filme, mas cientistas já discutem os impactos de uma sociedade privada de sono. A produtividade até poderia aumentar por alguns dias. Depois disso, hospitais lotariam, crises emocionais explodiriam e acidentes se tornariam rotina. As relações humanas desmoronariam. Sem sono, perdemos empatia, ficamos agressivos e não conseguimos controlar nossos impulsos. A economia iria parar, não por falta de trabalho, mas por excesso de colapso mental. A verdade é que sem o sono, a humanidade entraria em colapso total. Um planeta acordado seria um planeta destruído. Dormir pode parecer perda de tempo para muita gente, mas agora você sabe, é uma das funções mais importantes da vida. E quando o corpo não descansa, ele quebra, literalmente. Se você curtiu entender o que acontece quando a gente para de dormir, deixa o like, se inscreve no canal Tudo Entendo e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que sono é pra fraco. E comenta aqui, qual foi o máximo de tempo que você já ficou sem dormir? Teve algum efeito estranho? Vamos trocar experiências aqui nos comentários e continuar essa conversa. Até a próxima, e não se esquece, o sono é seu superpoder natural. Use com sabedoria.